bom dia, gente. Tô só adicionando aqui o comentário para fixar. Bom, gente, bom dia. Ficamos aí esse final de semana um pouco mais off, mas estamos aqui para iniciar nossa semana, para dizer que faltam poucos dias também para o nosso evento. Faltam aí, eu acho que 10 dias, se eu não me engano, já para o nosso evento. Então, quem ainda não se inscreveu, pode ir lá na bio, pode fazer a inscrição. É um evento totalmente gratuito, online, então você pode participar de qualquer lugar do mundo, de onde você estiver. E a gente já recebeu muitas inscrições, tem muita gente interessada, a gente tem recebido mensagens aí cotidianamente e estamos pegando todas essas mensagens, todas essas dicas, tudo que vocês querem saber pra gente conseguir colocar tudo ali no nosso evento. Então, a gente vai falar de como começar a atuar nessa clínica, quais os primeiros passos, por onde começar a sua formação, quais os públicos que você pode atender, o que você precisa para começar a acompanhar, quais os pilares do acompanhamento terapêutico, enfim, muitas coisas. Mas, terminando a live aqui, já corre lá, faz a sua inscrição, que faltam só 10 dias. 10 não, hoje é dia 10, né? Começa dia 19 o nosso evento, faltam 9 dias. Então, a gente espera cada um de vocês lá. E, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um dos assuntos, assim, que é recorde, né? No campo do acompanhamento terapêutico. Porque eu acho que eu já falei sobre isso aqui, já falamos em live, já falamos em aula, enfim. Quem é nosso aluno sabe, a gente tem uma aula bem direcionada para o histórico do acompanhamento terapêutico. Então, até hoje, assim, quando o AT começou, ali em meados de 1970, ali na Argentina, Itália, enfim, o AT ele foi muito associado a casos de esquizofrenia, a casos de psicoses. E o que aconteceu ali, né? As pessoas estavam ali saindo de instituições de longa permanência, de manicômios. Começou-se um movimento pela luta antimanicomial, pela reforma psiquiátrica. Então, um psiquiatra que é até famoso, que se chama Eduardo Calina, que foi ali na Argentina, ele começou a pensar ali, né? As pessoas estavam saindo dos manicômios, mas essas pessoas ficaram muito tempo institucionalizadas. Então elas saíam para a vida normal e elas não conseguiam sustentar ali a vida na sociedade, porque basicamente essas pessoas desaprenderam a viver ali em sociedade, porque ficaram muito tempo presas, né? O que eles diziam que ali no manicômio era um tratamento, na verdade elas estavam isoladas, né, da sociedade. E aí, esse psiquiatra ali, nesse movimento da reforma, começou a entender que, calma aí, então, essas pessoas precisavam de um auxílio ali, para sair do manicômio e conseguir se ressituar na vida. Foi quando começou ali o acompanhamento terapêutico, que naquele primeiro momento era chamado de auxiliares psiquiátricos. E aí, o que começou a acontecer? Esses auxiliares psiquiátricos, na verdade, eram estudantes, enfim, de medicina, de psicologia e de outros cursos, e começaram a auxiliar essas pessoas a saírem dos manicômios e a fazer atividades cotidianas da vida. A fazer um curso, a ir para a própria casa, a fazer atividades diárias do dia a dia. Então essa foi a primeira nomenclatura utilizada, auxiliar psiquiátrico. Então se você for olhar na literatura, essa é a primeira nomenclatura. Com o tempo isso foi mudando, em um outro momento foi chamado de amigo qualificado, em outro momento teve um outro nome, até que se chegou ao nome de acompanhante terapêutico. E aí, desde que começou ali essas atividades dos auxiliares psiquiátricos, o AT, o auxiliar psiquiátrico, ele era muito indicado para casos de psicoses, para casos de esquizofrenia. Então, até hoje, assim, ainda se tem uma pequena vinculação do AT a casos de psicoses, esquizofrenias, enfim. Então, chega muito assim essa dúvida de como que o AT ele atua
em casos de surtos psicóticos, em casos de esquizofrenia, enfim. E eu vim aqui hoje falar de um relato, de uma experiência pessoal. Um dos primeiros casos que eu acompanhei como acompanhante terapêutico envolvia o caso de um adolescente, um jovem, passando ali da adolescência para a vida adulta, que ele estava vivenciando uma crise psicótica, um surto psicótico. E aí vocês vão entendendo que com o tempo, com os estudos, uma pessoa que está ali nessa crise, está vivenciando esse surto, ela não tem ali essa concepção de que isso está acontecendo com ela. Então, a família acionou o AT para esse caso, por quê? Porque eles não queriam internar essa pessoa, era um adolescente, um jovem, eles não queriam traumatizar esse adolescente, esse jovem, com uma internação já tão cedo, e acionaram o AT. E aí, o que aconteceu? Esse jovem já tinha um outro histórico de tratamento, de medicações psiquiátricas, e a família explicou que iria ali na casa uma pessoa para ajudar ele no dia a dia, enfim. Quando eu cheguei lá, nesse primeiro dia para acompanhar, a mãe desse rapaz me apresentou para ele. Ele estava ali muito agitado, muito eufórico, com falas muito aleatórias. Então ele falava de um assunto, já fugia para outro. Então ele tinha um conteúdo também muito frequente associado a questões de astrologia, de energias, enfim. Então vocês vão entendendo com o tempo também que cada pessoa, quando está em crise, ela vive o seu momento e é diferente. A gente não pode dizer que a pessoa está em surto psicótico é a mesma coisa de uma outra pessoa que a gente já presenciou ou coisas do tipo. Cada pessoa vai ter a sua experiência. E aquele jovem naquele momento estava tendo aquela experiência de vida, que para ele era muito real, aquilo ali dos Illuminates, das crianças, dos índigos e cristais, enfim. Então esse era um assunto que estava muito frequente ali na crise, no surto dele. E era muito real para ele. Então ele olhava assim nos olhos das pessoas, olhou no meu olho e disse, você é índigo, você é cristal, enfim. Então para ele isso era muito real. Então com a minha experiência ali, com o estudo, com formação, eu já entendia que aquele jovem ele precisava ali, o que estava rolando? A família dele já estava ali cansada, já estava ali num movimento de dizer que não, isso aí não é real, isso aí não existe, isso é coisa da sua cabeça, enfim, desvalidando todos esses pensamentos que estava contribuindo aí para essa agitação que ele estava, para esse nervosismo, para uma irritação com a própria família, de chegar até em alguns momentos a ficar um pouco agressivo verbalmente com a própria família, porque a família não estava oferecendo esse espaço de escuta e de cuidado. E aí foi o momento que o AT entrou. Percebi aquele conteúdo que ele estava no momento de crise. E a gente vai entendendo qual é o nosso papel ali, principalmente nos surtos psicóticos. A gente vai chegar ali na vida das pessoas e provavelmente a pessoa vai verbalizar conteúdos que o AT ou outras pessoas podem olhar e dizer, não, mas isso não é real. E aí, o AT vai ser essa pessoa que vai dizer que isso é coisa da cabeça da pessoa, que isso não é real? Não, né? Por mais que a gente sabe que algumas coisas podem não estar em conformidade com a realidade, nós não somos o profissional, a pessoa que vai chegar e dizer para essa pessoa que está sendo acompanhada que... E deu uma travadinha, alguém ligou. Todas as lives que eu estou fazendo, no momento alguém liga, já aprendi que eu tenho que colocar... Uma pessoa me disse aqui já na live que tem que colocar em modo avião. Que não acontece isso e eu esqueço. Mas é isso, gente. Nós, enquanto ATs, não vamos chegar para essa pessoa e dizer que isso é produção, que é coisa da cabeça dela, que é uma produção da cabeça dela, que não é realidade. Nós primeiro vamos tentar construir um vínculo com aquela pessoa. Então, tem uma frase que as pessoas falam, que até na ONG Invest, que é uma ONG bem famosa de saúde mental aqui em Brasília, que eu acho que faz muito sentido para nossa atuação enquanto ATs, em casos de surto psicótico. Essa frase se chama assim: escute a voz da loucura.
E eu acho que faz muito sentido para nós, enquanto acompanhantes terapêuticos, atuar em casos de surtos psicóticos, de esquizofrenia, enfim. Porque já tem muita gente, já tem uma sociedade dizendo que talvez ali aquele pensamento, aquela produção ali, não é realidade. Naquele momento, para aquela pessoa, é muito real. E se nós, enquanto profissionais que estamos ali para oferecer um cuidado, já chega e quebra isso para a pessoa que está vivenciando aquilo naquele momento, a gente está contribuindo não para construir um vínculo, mas na verdade para um afastamento, para um rompimento. Então, em um primeiro momento, a gente vai ouvir a voz da loucura, de verdade. A gente vai ouvir ali o que aquela pessoa está dizendo. A gente vai ouvir, pesquisar junto com ela, vai ouvir aquelas músicas que ela tá apresentando junto com a pessoa, por mais que a gente pense, não faz sentido nenhum, mas faz sentido para aquela pessoa que está vivenciando a crise. Então a gente vai se utilizar desse artifício para construir um vínculo, e foi isso que eu fiz com esse jovem. Em muitos momentos eu ficava ali, ouvindo o discurso dele, perguntando para ele, fulano, mas e aí, o que essas vozes estão te dizendo? Mas o que mais que elas estão te dizendo? O que você está sentindo nesse momento? Você está sentindo a presença de alguém? Como que é essa pessoa? Então, a gente basicamente vai dar um ouvido para essa voz, para essa loucura, porque a gente precisa entender o que essa pessoa está sentindo. A gente não pode ser essa pessoa que está ali cortando essa realidade. Então, nesse primeiro momento eu fiz isso com esse jovem, fui construindo esse vínculo, fui entendendo com ele o que estava acontecendo, que voz era essa, o que essa voz estava dizendo, o que ele acreditava ali que era real, ele fazia em forma de desenho, então fui construindo esse vínculo com ele. E aí, a partir do momento que esse vínculo foi sendo estabelecido, foi possível construir um projeto terapêutico com ele. Não, fulano, mas é isso, mas olha só, eu entendo que isso é importante para você, que essa voz está dizendo isso, mas vamos lá nesse médico, porque sua mãe já está dizendo que é isso, então a gente precisa ir para pelo menos ouvir esse médico. E aí ele foi no médico, o médico com todo um cuidado ali, conseguiu introduzir a medicação, então essa pessoa meio que não aceitando, mas aceitou tomar medicação. E isso só foi possível através do vínculo que o AT construiu com ele. E eu falei, não, eu vou com você. Ele não queria que os pais fossem, não queria que a família acompanhasse, porque ele estava já persecutório com a própria família. Então, eu como AT falei, não, eu vou com você. E isso só foi possível através daquele vínculo que construímos. Fomos no médico, fizemos toda essa articulação, esse jovem começou a tomar medicação e aos poucos ele foi estabilizando. Ele foi... a gente foi introduzindo essas medicações, aí ele foi também estabilizando, entramos com o psicólogo que antes ele ia e passou a não ir no momento de crise, porque já ficou persecutório com o psicólogo também. Então o AT entrou na vida desse jovem, escutou ali tudo isso que as vozes estavam dizendo, tudo que ele estava vivenciando naquele momento de crise, e através disso construiu um vínculo para começar um tratamento, para começar ali um cuidado com ele. Então, às vezes pode até parecer loucura, mas faz muito sentido isso. Escutar a voz da loucura em casos como esses, em alguns momentos vão ser importantes. Então, através desse cuidado, através dessa escuta, fomos no médico, esse jovem estabilizou, ele voltou para terapia com um psicólogo. Depois ele começou a entender que ele teve um surto psicótico e que isso acontecia por quê? Porque ele tomava medicação, ele via que estava bem e achava que não precisava mais da medicação, porque ele achava que essas medicações faziam mal para ele. Então ele foi entendendo que cada vez que ele ia deixando de tomar medicação, ele poderia entrar em crise. E isso poderia ficar recorrente na vida dele. E aí ele teria que deixar de ir para a faculdade, porque ele já não conseguia mais quando entrava em crise. Enfim, então ele foi percebendo ali, quando ele estabilizou, os prejuízos que tinham ali esses momentos de crise na vida dele, mas que naquele momento de crise ele não ia entender. A família tentava dizer para ele, tentava ali fazer esses cortes, mas ele não entendia, porque ele estava alheio ali a uma realidade que era dele naquele momento e que para ele era muito real. Então nós, enquanto ATs, em casos como esses, temos que ter um cuidado muito importante.
muito importante mesmo, de primeiro chegar, tentar entender o que essa pessoa está sentindo, tentar entender qual que é a produção ali. Quando a gente fala de produção, quais os sintomas. A gente sabe que em casos de psicose e esquizofrenia, enfim, existem sintomas negativos e positivos. Tentar entender em que momento essa pessoa tá, tentar entender qual a produção psicótica que ela tá, tentar ouvir essa pessoa. Nós não podemos ser essa pessoa que vai chegar lá, olha, sou AT, vou oferecer esse cuidado, mas isso aí que tá se passando na sua cabeça não é real não, viu? Nós não somos essa pessoa que vai fazer isso. Nós vamos ouvir essa pessoa e tentar entender por onde que podemos começar o nosso trabalho. Então, o que aconteceu nesse caso, nesse relato de experiência, foi isso. O AT entrou na vida desse jovem, ouviu ali a produção que estava estabelecida naquele momento de crise, ouviu que voz era aquela que estava falando na cabeça dele, porque já estava todo mundo dizendo que não era real. Então o AT chegou e falou, fulano, mas calma aí, o que essa voz está te dizendo? E essa voz fala com você em que momentos? Mas na hora que você está querendo dormir, mas na hora que você tá ali depois do almoço, depois que você fuma o seu cigarro, enfim, que momentos são esses? Então o AT foi entendendo esse momento de crise junto com esse jovem e a partir disso conseguiu fazer esse trabalho de vinculação e oferecer um cuidado de fato. Então esse relato de experiência é um dos vários que existem. E a gente precisa entender que cada pessoa tem um momento de crise ou um momento de surto diferente. Não adianta a gente também chegar com toda a nossa experiência como AT, achar, já enfrentei aquele momento, aquela experiência com aquela outra pessoa, então vai ser a mesma coisa. E tentar fazer com essa pessoa, com essa outra pessoa, a mesma coisa que a gente fez em outros momentos, porque pode não rolar, né? O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então é aí que a gente fala de formação, expertise, estudo continuado, supervisão, de tudo isso que o AT precisa ter para bancar momentos como esses. Momentos de crises, momentos de surtos de pessoas que a gente acompanha. Toda essa expertise o AT precisa ter nesses momentos, para bancar situações como essas. Então, gente, é isso. Pode parecer loucura, mas essa frase faz muito sentido hoje na minha atuação, na nossa atuação no lugar de encontro. Escute a voz da loucura. Você precisa chegar e escutar essa pessoa, tentar entender o que se passa, tentar entender que crise é essa, que surto é essa, o que essas vozes estão falando, que pessoa é essa que essa pessoa acompanhada está vendo, que comandos são esses que essa voz está dizendo, para a gente entender como que vai ser a nossa atuação, qual vai ser o nosso ponto de partida com essa pessoa. Então, é basicamente isso. A gente vai continuar falando sobre como que o AT pode atuar em casos como esses. E outro ponto interessante, eu falei ali no início, né, que o AT, lá no iniciozinho, era um auxiliar psiquiátrico que começou a atuar, mas com casos como esse, que até hoje é confundido também, de que o AT é só para casos muito graves, casos de psicose, de esquizofrenia. E é uma coisa que a gente vem tentando romper até aqui nas lives. Gente, hoje o AT, ele cabe em várias situações, em vários contextos, inclusive para pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico psiquiátrico. Então, a gente também vem falando sobre isso, a gente vai falar mais no nosso evento, faltam 9 dias para o nosso evento. Se você se interessou por esse tipo de conteúdo, quer saber mais como atuar aí em casos de surtos psicóticos, em casos de crises, em casos de crises que tem ideação suicida, enfim, nos acompanhe, participe do nosso evento, a gente vai falar mais sobre no evento, a gente está colhendo tudo isso que vocês estão falando e a gente pretende abordar tudo nos dias 19, 20 e 21 de outubro com vocês. Então, se você está na live, está acompanhando, ainda não fez a sua inscrição, corre, ainda faltam 9 dias, dá para você garantir aí a sua inscrição. É um evento totalmente online, totalmente gratuito e uma entrega muito grande, de muito conteúdo de valor que poucas pessoas fazem por aí. Então, é isso, gente. Quero encontrar vocês no evento. A Jeane colocou aqui. Acredito que através desses momentos podemos colher muitas informações e constrói o tal vínculo. Exatamente, Jeane. A Jeane já é uma pessoa que acompanha a gente por aqui,
também está bem antenada no nosso evento, participou do nosso evento, da nossa formação. Então ela sabe, né? Já está antenada nisso. É exatamente isso, através desse momento de crise, em que muitas pessoas se desesperam, profissionais às vezes, quando tem uma pessoa que acompanha, se desespera, não sabe o que fazer, não sabe como articular por falta de conhecimento, por falta de formação, por falta de supervisão, fica sem saber o que fazer. Mas são exatamente nesses momentos em que a gente consegue colher muitas informações para conduzir o momento de crise. Então, tem gente que se desespera porque não sabe o que fazer. E mais uma vez, eu bato na tecla: formação, supervisão, estudo continuado é o que sustenta o AT e é o que banca momentos como esses. Então, a Jeane já nos conhece, já sabe como que é o nosso trabalho e já sabe que é isso. São momentos como esse que a gente consegue colher informações e construir o vínculo com a pessoa para conseguir dar continuidade a um tratamento eficaz. Parabéns, muito importante essa abordagem. Ah, obrigada, Lores. Tá aqui eu, Lores, né? Mas é Lores. Gente, é isso, assim, quero ver vocês, cada um de vocês lá no nosso evento, semana que vem. Muito obrigada aí, Jeane, por compartilhar também a sua experiência, tudo que você vem aprendendo. Obrigada, Lores. A gente vai conversando. Hoje à noite tem live com a Ingrid. Ela também vai estar nos stories com vocês essa semana. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fala com a gente no direct, que a gente vai respondendo vocês. Se vocês querem ver alguma coisa também lá na jornada que vocês têm interesse em saber sobre o AT, vai falando com a gente também. Que o nosso evento vai ser preparado com muito carinho para todos vocês. Gente, um beijo. Até amanhã. Amanhã, pela manhã, estou por aqui novamente com outra live para vocês. Hoje à noite a Ingrid está por aqui. E se cuidem. Boa semana para vocês. Uma ótima segunda-feira e nossa semana vai ser linda. Um beijo.